É isso mesmo, meus queridos irmãos. Estamos aqui com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a quinta aula. Meu Deus, já é a quinta aula da nossa matéria Os Evangelhos. Isso mesmo, curso básico em teologia, turma das terças-feiras, quinta aula. Papai do céu, o que acontece com esse tempo que vai em tão alta velocidade? Mas graças a Deus estamos aqui. O Senhor tem nos ajudado. Esta é a quinta aula. Hoje é terça-feira, 29 de novembro de 2022. Novembro está indo embora. Amanhã é o último dia do mês de novembro e já estamos aí, batendo dezembro, tocando as campainhas, as sinetas do Natal. Ou seja, o Natal está às portas. Prazer muito grande estar com cada um de vocês, né, com a família Grijó Amaral, lá de New Jersey. Deus abençoe esse casal simpático no mundo, né? Estou sabendo que eles vão bater aqui na Flórida. Estou fazendo de tudo, estou me esticando para lá e para cá. Eu tenho que tomar a bênção desse casal, né? Depois que me disseram, não, eles vão estar aqui, né? O Papa e a Papisa de New Jersey vão estar na Flórida. Eu falei, não, eu tenho que dar bênção a esse casal, né? Irmãos, orem por mim, eu estou fazendo de tudo para estar aí, né? Eu recebi o convite lá da querida família Ramalho, então o convite deles é ordem, então eu estou me apertando, se Deus quiser a gente vai ter essa alegria de conhecê-los pessoalmente. Irmão Elton Ottoni, muito obrigado, Deus abençoe. Irmão Wilson, que está aqui fechando conosco o curso básico, é a última matéria dele. Né, para quem não sabe, irmão Wilson e irmã Vanessa, né, que até agora não chegou, estão fechando, né, o curso básico em teologia, né, e vamos ver qual dos dois, ou se os dois vão lá para o médio, né, mas aguardamos, né, na medida do possível, né, caso se animem a prosseguir para o médio, né, o médio funciona às segundas-feiras, todas as segundas-feiras no mesmo horário, então, irmão Wilson, fique bem à vontade, eu vou rir à toa, se eu ver o irmão lá no médio, eu falei, opa, o irmão está no médio, eu estou com ele também, estou grudado, né, e a irmã Vanessa, que estamos aí aguardando a decisão dela. Irmã Ilane, obrigado, irmã Ilane, eu sei que é difícil no mundo, mas já conseguiu. Irmã Meire também, vou para ali, vou para cá, mas chegou, graças a Deus, irmã Meire. Eu sei que essa tem uma batalha muito grande, mas Deus vai compensar. Irmã Bernadette, obrigado pelo seu esforço, né? Acredito que a irmã Bernadette já deve tomar aí uns 3 copinhos de café para ficar acordado, porque agora já são aí, ó, 10 e pouca da noite. A família Ramalho, o pastor Anderson, bonita, pastor, essa sua camisa, hein? Sangue carmesim, tá proclamando o Calvário. Bonita essa coisa, meu Deus, isso aí não é para qualquer um, não. A Angelina, Deus abençoe, né? Pastor Jadir ficou fascinado com a sua voz. Cidade até perguntou se a irmã tinha CD, sério, ele ficou com vergonha de perguntar, mas ele me perguntou, ela tem CD gravado? Não sei, pastor, vou perguntar. Então, não tem não ainda não, irmã Sabrina? Oh, meu Deus, mas quando tiver, eu acho que o pastor Jadir vai fazer uma boa propaganda da nossa irmã ali no Brasil. Irmão Leandro Bonjour, né, que é bonsoir, não, Bonjour mesmo, né, não é bonsoir não, bonsoir é agora de noite. E o Absai que está fazendo ali os últimos preparativos, né, para aparecer ali, né, o Absai tem um escritório muito mais bonito que o meu, né, quando ele aparece lá no fundo, meu Deus, eu tenho vontade de ter a cópia do escritório do Absai. Página 10, estou falando demais hoje, né, porque eu estou alegre. Quando eu estou muito alegre, eu falo pelos cotovelos, fico até fora de jogo. Página 10. Estamos falando de João Batista. Para a informação dos irmãos, esta será a penúltima aula da nossa matéria. A última vai acontecer na próxima segunda, né? Segunda. Isso, irmão Wilson, isso é brincadeira não, né? Ele é o primeiro aluno da nova fase, para quem não sabe, né, irmão Wilson foi o primeiro aluno da Academia Bíblica Beré, porque nós passamos por 2 fases, né? Uma escola chamada CETAGAP, fizemos a transição, irmão Wilson veio a jato, foi o primeiro aluno, meu Deus, irmão Wilson, me lembra aí, não, eu vou ter, já anotei, no dia da formatura eu tenho que fazer essa menção honrosa ao nosso irmão Wilson Fernandes, né? O primeiro aluno, né, a estudar na Academia Bíblica Beré. Parabéns, irmão Wilson. Tem que aprender muito ainda com a sua pessoa. Pena que a gente está tão longe, né, pela distância, porque se o irmão fosse meu vizinho, eu estaria colado todo dia tomando café da manhã com o irmão, só para aprender um pouquinho mais com o irmão. Está ali chegando devagarzinho, irmã Nalu, Deus abençoe a irmã Nalu, está fazendo aí os seus ajustes, né? Se ela
hoje tiver a possibilidade, ela ficará visível. Meus irmãos, só para informação de vocês, nós hoje estamos com a penúltima aula desta matéria. Nós vamos esticar uma aula unicamente mais, né, para dar um fechamento bem mais coerente. Então, na próxima terça-feira, dia 6, vai ser, então, a nossa última aula com provinha. E a provinha não é bichão de 7 cabeças nenhum. Meu Deus, é a prova, vou morrer naufragado. Não, vou orientar vocês no final, coisa mais fácil. Vocês estudando os exercícios, né, já vou até dizer os pontos exatos, nem mais, nem menos, da prova e pronto. Aí vocês vão trabalhar em cima daqueles pontos, vão focar em cima daqueles pontos e pronto, não vai ter nenhuma dificuldade, tá? E vocês só vão colocar numa folhinha de papel as respostas, né? Estou falando isso basicamente para o irmão Gil, sua esposa, e a família Ramalho, né? Que estarão, e a irmã Bernadette, e o irmão Leandro, né? Que estarão fazendo pela primeira vez prova. Não tem mistério, né? É só ter uma folhinha de papel e transferir as respostas, e aqui na tela nós transferimos, né, a folha com as questões, né? Então, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum mistério, né? Enfim, nós fazemos tudo da forma mais simplificada possível. Dia 13, começaremos a nova matéria, escatologia bíblica. Papai do céu, essa matéria vai sacudir, né? Nós vamos estudar em 8 semanas somente. Não temos como estudar mais tempo, não vão ser, então, 2 meses estudando a matéria. Vai ser uma mesma apostila, né? E nós vamos abranger durante 8 semanas. É impossível estudar nem 10% dela em 5 semanas, né? Mas vamos tentar alcançar 50% do conteúdo. Então, 13 próximo do mês de dezembro, prepare-se. Começaremos, então, a estudar a matéria de escatologia bíblica, nem mais agora, né, que estamos vivendo os últimos acontecimentos, então essa matéria vai estar mais do que fresquinha ao nosso conhecimento. Vamos lá. A autoridade de profeta rompendo o silêncio de 4 séculos. A Escritura Sagrada, né, como já fizemos menção, ela deixa bem claro que João Batista foi o último profeta, escutem bem, foi o último profeta na transição do Antigo para o Novo Testamento, né? Se alguém tem dúvidas, né, vamos lá no livro de Mateus, né? Porque às vezes o aluno fica naquela dúvida, será que é verdade? Não. Eu estou me esforçando o máximo para nunca colocar nenhuma abordagem minha, pessoal, entende? Para que depois alguém diga, não, isso aí é coisa da cabeça do pastor Luiz Prestes. Não. Com todo respeito, meus irmãos, não sou melhor do que ninguém em nada, mas eu jamais vou abrir minha boca daquilo que eu não tenha certeza absoluta dentro das Escrituras Sagradas. Se eu não tiver a resposta para a pergunta de cada um de vocês, não é? É fácil, eu digo, não tenho agora a resposta, me dê um tempinho, vou pesquisar e passo a resposta adiante, porque eu também sou tão limitado quanto vocês, né? E eu não sou o dono, obviamente, da verdade. Teria que ser muita arrogância minha querer ser o dono da verdade. E tudo que estamos aqui abordando é à luz da palavra de Deus, jamais dentro da minha visão, da minha linha interpretativa. É o direito do aluno, claro, discordar das abordagens que trazemos, mas se você for discordar, discorde buscando, né, argumentação bíblica, que é interessante, né? É um direito do aluno ter a sua opinião, e mais é uma sugestão, você discorde, mas antes de discordar, dê uma olhadinha na argumentação bíblica, se ela procede ou não, ok? Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, se você puder anotar, eu creio que eu já falei, se eu já falei, não é demais repetir. Capítulo 11, versículos 11, 12 e 13. É o registro bíblico que nos deixa claro que o último profeta da transição Antigo Testamento Novo foi João Batista, porque alguém, uma certa feita, me perguntou, os profetas hoje existem? Sim e não. Como ofício, eles não existem mais. Como função, sim.
Há uma diferença entre ofício e função. O ofício era basicamente um título, um encargo, uma missão. A função está ligada a um ministério específico. Vamos lá, então? Mateus, capítulo 11, versículos 11, 12 e 13. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Verso 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Versículo 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Anotou aí? Todos os profetas e a lei profetizaram até João. Olha que interessante. Mas o Novo Testamento, olha só a pergunta, nos traz uma surpresa. Tem a menção de um outro profeta, porque então não é uma normalidade, presta atenção, eu estou batendo nessa tecla que ela é interessante, porque hoje em dia tem pessoas que tomam o púlpito e costumam dizer, né, eu sou profeta de Deus nessa noite. Mas, na verdade, eles não estão usando a abordagem da profecia na visão do Novo Testamento. Para pensar, estão usando a abordagem da profecia na visão da antiga aliança e não da nova. Então, o profeta na nova aliança ele tem que estar encaixado com as orientações e com o conteúdo da primeira carta a Coríntios, capítulo 14. Vou repetir, tá? Está sendo gravado. Se você quiser anotar, isso é interessante, tá? O profeta no Novo Testamento ele tem que estar encaixado com o conteúdo da primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. Por quê? Lá no verso 3, você descobre qual é a função da profecia ou do dom de profecia no Novo Testamento. É para exortar, é para consolar e é para edificar. E alguém me perguntaria, mas me explica então, aquela pessoa que Deus usa na igreja para falar do passado, do presente e do futuro, esse não é o dom de profecia? Sim e não. Explique-me. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, nos dá uma explicação e uma visão linda, que os dons espirituais não são usados de forma isolados ou sozinhos. Vamos usar também primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Eu tenho certeza que você já passou por esse texto, mas talvez assim, correndo a 2.000 por hora e não prestou atenção num detalhezinho que nos chama a atenção na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Vamos lá, vou pedir com que todos abram esse texto. Eu tenho certeza, se não todos vocês, a maioria de vocês, já passaram por esse texto, só que não prestaram atenção um detalhezinho fantástico. E é uma frase que ela é a chave para nós entendermos as manifestações dos dons espirituais nos dias de hoje. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Repito o texto para você ficar bem ligadinho, tá bom? Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Aqui tem uma frase, presta atenção, que é a chave para nós interpretarmos corretamente as manifestações dos dons espirituais nos dias de hoje. Qual seria essa frase? É uma frase muito curtinha, está aí dentro deste versículo. Por enquanto, não vou dar ponto, não, mas eu quero que você descubra essa frase. Ministre aos outros? Multiforme da graça de Deus. Multiforme graça
de Deus. Olha, anota essa frasezinha, ela é curtinha, mas ela é a chave para nós interpretarmos corretamente as manifestações dos dons espirituais nos dias de hoje. Eu pergunto, qualquer um pode me responder, não precisa ser irmão Elton, quero dar aqui todos a oportunidade para participar. O que você entende por multiforme? Qualquer um pode abrir o áudio e me responder. O que você entende por multiforme? Várias maneiras de agir. Várias maneiras de agir, várias formas, vários métodos. Então, anote aí. A graça de Deus que está sobre a igreja, sobre mim, sobre você, ela é multiforme. O que isso quer dizer? Ela não trabalha, ela não opera sozinha. Oh, que coisa interessante! Porque a palavra graça quer dizer favor imerecido. Só um momentinho. Só um momentinho, irmã Vanessa está com problema aqui para entrar. Um momentinho. Ok. Irmã Vanessa está com dificuldade para entrar. Deixa eu ver se eu consigo passar para ela. Ok. Perfeito. Desculpe a interrupção, que a Vanessa ela está tendo problemas de entrar na nossa conexão. Então, anote aí. A graça de Deus quer dizer favor imerecido ou dons dados a nós sem merecimento. Anotam aí o que quer dizer graça? É favor imerecido, ou dons que são dados a nós, não porque mereçamos. Ei, meu irmão, você merece, nós não merecemos nada. Tudo que temos, o que somos, o que fazemos, é mediante a graça de Deus e mediante o que os méritos conquistados por Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Perfeito. Como nós hoje estamos vivendo as operações do Espírito Santo baseado o quê? Nesta multiforme graça de Deus, é fácil entendermos que hoje, quando alguém é usado com a palavra, o dom de profecia, não é apenas o dom de profecia que está operando, tá? É uma combinação com o dom de profecia, dom de línguas, e aí entra o quê? Em alguns casos, o dom de interpretação de línguas, e em alguns casos entra o quê? A palavra de ciência, ou a palavra de conhecimento, porque é o dom que revela o passado, o presente e o futuro. Já a profecia no Antigo Testamento, ela fazia esse papel completo. Por qual razão? Porque o Espírito Santo ele não habitava, ele não vivia no meio do povo, mas hoje o Espírito Santo vive. Ele reside dentro do povo, da igreja, do seu povo. Então, ele distribui de várias formas, de várias maneiras, mas no Antigo Testamento era um só formato. Por não se entender isto, para se entender isso, obviamente, tem que se estudar, obviamente. E quando se estuda, nós descobrimos que hoje os dons espirituais se manifestam na base da graça, e essa graça implica o quê? Que o Espírito Santo vive, reside dentro de nós. Então, ele pode nos dar o quê? Várias coisas ao mesmo tempo, não pelo fato que mereçamos alguma coisa, mas pelo fato que somos alcançados pela graça de Deus. Até aqui alguém está entendendo? Alguém está me entendendo até aqui o momento? E talvez você nunca ouviu falar disso, é porque não é normal trazer essa exposição bíblica com respeito aos dons espirituais e, sobretudo, ao dom de profecia, que é muito confundido nos dias de hoje. A minha pergunta agora, baseada nessa explanação, vocês se lembram que o Novo Testamento traz um nome de um profeta, mas veja bem, depois desse profeta mencionado, nenhum outro é mencionado dentro do Novo Testamento. Ou seja, vamos resumir aqui, isso é importante. O Novo Testamento, então, fala de 2 profetas. De João Batista, foi o que fez a transição Antigo-Novo. E diz bem claro, ele foi o último. Mas, na soberania de Deus,
para cumprir um propósito especial e excepcional, Deus levanta um profeta, lá no Novo Testamento, e depois dele não aparece mais nenhum. Lembra-se do o nome desse profeta? Ágabo. Ágabo, gente boa, estão ligados. Lembra do texto onde parece Ágabo? Vamos ver se vocês se lembram. Atos. Não. Mateus. Ih, então vocês estão viajando, né? Mateus 11, 13. Mateus 11, 13. Não, Ágabo está lá em Mateus 11, 13. Ai, eu estou falando de Ágabo, não estou falando de João Batista. Atos 3, 10. Atos 21. Ih, rapaz, nada disso. Vocês estão viajando, Romanos? gente. Não, é Atos Ih, 21. tá batendo na porta. Olha, não. Vocês estão vendo muitos jogos da Copa, né? Estão forçando a Atos barra. 21, Bola entrar, 10. não entra. Atos 21. Eu um, anotei. Atos 21, 10. Atos 21. 21, 10. Finalmente, louvado seja. Pode falar que é Atos, senão vai para Atos 21, 10. Olha a dúvida, aqui, vamos matar a charada. Olha lá, Atos 21, 10. Isso, gente, isso aqui não pode ser esquecido de jeito nenhum. Atos 21, 10. Demorando-nos alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou, isso diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Anotaram? Atos 21, 10, 11 e 12. Depois dessa menção, nenhum outro profeta é mencionado nas páginas do Novo Testamento. Olha que interessante. Por outro lado, o dom de profecia, ele aparece, isso aqui é só para abrir a sua mente, para você ver que o negócio é profundo. O dom de profecia, ele aparece em 4 listas diferentes das categorias dos dons espirituais. Eu vou publicar, né? Eu vou fazer uma postagem, mas eu já vou falar só para aguçar sua mente, tá? Abra sua Bíblia, eu não estou fora do assunto, eu estou dentro do assunto, porque isso aqui é fantástico. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Só que eu não vou poder entrar em detalhes hoje. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Creio que todos vocês já passaram por esse texto. Posso fazer uma pergunta? Por favor. Nesse texto aqui que o profeta pega o cinto de Paulo e amarra, ele já estava determinando aquilo que iria acontecer com Paulo lá na frente, não foi isso? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Tanto que, se a irmã observar o texto, que acabamos de ler, basicamente no verso 12, um grupo de irmãos tentaram persuadir Paulo não irem para Jerusalém. Entende? Observou ali? Porque eles queriam evitar o pior, mas não tinha como ser evitado, porque já estava determinado para acontecer. Temos, às vezes, aquela coisa curiosa, né, que é muito de nós, seres humanos. Deus revela, vai acontecer um negócio. Não, vamos orar para que não aconteça. Mas, peraí, tem um negócio estranho. Se Deus já determina a coisa acontecer, quem somos nós para querer interromper? É complicado, gente. Alguém já teve essa experiência de conhecer alguém, Deus já deu uma palavra, vai fazer o negócio, aí você parece que, não sei, que dá uma ajudinha a Deus e ora, faz a oração contrária. A coisa não funciona não, gente, isso é muito sério. Se Deus determinou que Paulo ia passar por sofrimentos, estava determinado, não tinha como mudar aquilo. Claro, se pode orar para que Deus dê a graça, a fortaleza, para suportar, tolerar a pressão da luta e da tribulação. Mas cortar aquilo que Deus já determinou é humanamente impossível e incoerente da nossa parte, né? Nós não podemos trabalhar com a chamada oração contrária, porque Deus já tinha determinado aquilo acontecer. E acontece também na nossa vida, né? Se Deus vai dizer uma coisa para você, ei, Luiz Prestes, prepara a tua vida, porque amanhã você vai morrer. Eu vou fazer igualzinho o profeta, o rei Ezequias, né? Vou chorar, vou pedir, Senhor, me dá mais 15 anos, né? Mas se o Senhor quiser me levar, ele me leva. E agora? Vou atrapalhar o projeto de Deus? Não.
Mas ali no caso de Ezequias foi um outro caso, bem interessante. Ali funcionou a vontade permissiva, né? Que é uma questão interessante que a gente vai ver isso em uma outra matéria, né? Porque às vezes Deus ouve a oração e às vezes não ouve. E aí entra a questão da vontade soberana, da vontade permissiva. Perfeito, irmã Nalu? E os irmãos entenderam a situação aí de Ágabo? Isto, a profecia tinha que ser cumprida, a palavra tinha que ser levada adiante e não tinha como o processo ser interrompido. A palavra que eu uso é processo. Quando Deus nos coloca no processo, é só pedir graça para Ele nos ajudar a vencer o processo. E olha, quem vive o processo sabe que dói muito, mas a graça dele nos basta e o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. 1 Coríntios capítulo 12. Nós vamos ler aqui alguns textos, alguns versículos. Repito, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque o tempo não me permitiria, só estou lançando isso aqui para vocês ficarem pensando. Como isso aqui é interessante. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4, 5, 6, 7 e 8. Fala das 4 categorias de dons espirituais. Uau! 3 delas são dons ministeriais. E uma, a categoria das manifestações do Espírito. Vamos lá, como conhecendo. 1 Coríntios 12, 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 5. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Versículo 6. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Uau! Aí vem o verso 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Então eu paro por aqui, olha só. As 4 categorias dos dons espirituais. Aí nós temos o quê? Temos 3 categorias de dons ministeriais e uma das manifestações do Espírito. Qual é a primeira categoria de dons ministeriais? Versículo 4. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. No grego, essa expressão é charismata. E charismata quer dizer dons ministeriais administrados pelo Espírito Santo. E quais são estes dons? Aí vão lá na listinha de Romanos, capítulo 12. Interessante isso aqui. Vai comigo lá. Romanos, capítulo 12. Versículos 6, 7 e 8. Isso aqui é lindo. Essa é a listinha dos dons ministeriais administrados diretamente pelo Espírito Santo. Romanos, capítulo 12, versículo 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Número 1, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Número 2, se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou, número 3, ao que ensina, esmere-se a fazê-lo. Número 4, o que exorta, faça com dedicação. Número 5, o que contribui com liberalidade. Número 6, o que preside com diligência. E número 7, quem exerce misericórdia com alegria. 7 dons ministeriais que o Espírito Santo administra, de forma direta. Quais são eles? Profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, governo, misericórdia. Alguém já tinha lido isso alguma vez? Olha que coisa maravilhosa! Então, esses são os dons ministeriais que o Espírito Santo administra de forma direta. Aí vem lá, voltando a 1 Coríntios 12, 5. Nós não fugimos do assunto, não, nós estamos dentro, já que estamos falando de palavra profética, de profecia, só para vocês verem que a profecia ela aparece em todas essas categorias dos dons. Versículo 5, 1 Coríntios 12, 5. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Em outros textos, e a diversidade de ministérios. Confere na sua Bíblia. Algumas traduções trazem diversidade de ministérios. Mas o Senhor, anote aí, Senhor, S maiúsculo,
Todas as vezes que você encontra, escute, a palavra Senhor, S maiúsculo, no Novo Testamento, ou seja, entre Mateus e Apocalipse, a quem está se referindo? A pessoa do Senhor Jesus. Anote aí. Senhor, S maiúsculo, entre Mateus e Apocalipse. Toda vez que você encontrar Senhor, S maiúsculo, entre Mateus e Apocalipse, se refere à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, aí nós temos os dons de Jesus Cristo, os dons do Filho, né? Que a palavra no grego é diakonion. Mas aonde está a listinha dos dons administrados diretamente pelo Senhor Jesus Cristo? Efésios 4:11. Ah, eu sei que você já passou por ele. Efésios 4:11. Que coisa tremenda. Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, e outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Vou repetir. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Alguns ensinam que são 5, mas na verdade são 4. Eu vou mostrar para vocês que são 4. Olha só. E ele mesmo concedeu uns para, número 1, apóstolos. Outros para profetas, número 2. Outros para evangelistas, número 3. Outros para pastores e mestres. Qual o problema aí? Ou qual é a situação que nos mostra que são 4? Para serem 5, teria que ter o quê? E outros para pastores e outros para mestres. No grego é igualzinho, nós temos a conjunção e, estim. Então, o ministério pastor-mestre é um só. Isso é um dom ministerial, não é um dom de título. Um diácono pode ter esse ministério de pastor e mestre. Ou seja, todo pastor deveria ser um mestre e todo mestre deveria ser um pastor, no chamado ministerial, nos dons ministeriais. Então, aqui nós temos a listinha dos dons ministeriais administrados, dados por quem? Pelo Senhor Jesus Cristo. São 4. Alguns ensinam 5, porque não consideram o texto grego. Quando se considera o texto grego, e até mesmo, né, o texto em português, você vai descobrir que para ser 5 teria que ser e outros para pastores e outros para mestres. Estão anotando aí? Calma, calma, eu vou virar a cabeça de vocês. Voltando 1 Coríntios 12:6. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Tem uma tradução que diz: e há diversidade nas operações. A sua tradução diz isso? Diversidade de operações? Sim ou não? Vamos lá. Dê uma olhadinha. Quem tem essa tradução? Diversidade diversidade de operações. 1 Coríntios 12:6. A minha versão tem. Irmão Leandro tem diversidade de operações, varia, né? Em algumas traduções, diversidade de operações, em outras traduções, diversidade nas realizações. A expressão no grego é energemata, mas olha só o que nos chama a atenção no versículo 6. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo que Deus opera o quê? É quem opera tudo em todos. Anote aí, Deus. Letra D maiúsculo, entre Mateus e Apocalipse. A quem se refere? Ao Pai. Não é Trindade, não? Não, é ao Pai. Existem textos específicos que aparecem em versículos onde 2 vezes aparece a palavra Deus. E pode anotar. Uma delas está se referindo ao Pai e a outra se referindo à Trindade. Tem vários, né? Tem dezenas de textos, né? Mas eu vou mostrar para vocês, dentre mais de 60, onde no mesmo versículo aparece 2 vezes a palavra Deus em letras maiúsculas com D, só que uma delas está se referindo ao Pai, ok? E a outra está se referindo à Trindade. Como é que eu sei disso? É pelo contexto. E aqui, pelo contexto, está se referindo ao Pai, ou seja, os dons
operados diretamente pelo Pai Celestial. Irmã Vanessa, bons ventos atragam, difícil do mundo. Que é isso? Não sei o que está acontecendo, pastor. Tentei entrar no laptop, no meu telefone. Mas venceu. Mas consegui. Jesus venceu. Venceu, Amém. mas importante só venceu. Depois eu assisto. Graças a Deus. Feliz em rever nossa irmã Vanessa. Eu pensei que Jesus voltou, levou ela e nos deixou no salmo. Meu Deus. Vamos lá, gente. Vamos lá. 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 28. É a listinha dos dons administrados pelo Pai. Chama-se Operações do Pai. 1 de Coríntios 12, 28. Olha que interessante. Aonde estabeleceu Deus na igreja. Perceberam aí, ó? Deus, D maiúsculo, está se referindo ao Pai. Então, aonde estabeleceu o Pai na igreja. Aí vem a ordem. Primeiramente a quem? Aos apóstolos. Em segundo lugar, aos profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Uau! Mas vocês perceberam que o dom de profecia, ou profeta, aparece praticamente em todos? Agora, para fechar, 1 de Coríntios 12, 7, perdão. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Aqui são as manifestações do Espírito. Tem os dons do Espírito, não é? Que são os dons ministeriais, e aqui a manifestação que traz de forma visível, clara. E qual é a listinha das manifestações do Espírito? São 9. Pois a cada um é dada, verso 8, mediante o Espírito. Número 1, palavra de sabedoria. Número 2, palavra de conhecimento. Número 3, fé. 4, dons de curar. 5, operação de milagres. 6, profecia. 7, discernimento de espíritos. 8, variedade de línguas. 9, interpretação de línguas. Anotou? Se não anotou, anote. Que interessante. Alguém já tinha visto essas divisões dos dons espirituais alguma vez? Vamos lá? Sejam sinceros. Alguém já tinha visto? Irmão Wilson, irmã Vanessa, alguns não. Alguns não. Quem nunca viu? Quem nunca tinha visto? Nunca viu. Quem nunca tinha visto essas divisões dos dons espirituais? Para levantar a mão. Quem nunca? Nunca viu. Nunca. Irmão Leandro, parece que não. Quem mais? Nunca viu essa divisão? Os nossos irmãos ali de New Jersey, irmã Ilana, os demais acredito que sim. Isso é super interessante, né? E quando se estuda a fundo, você fica de boca aberta e vai entender, né, o porquê Deus está fazendo isso, sobretudo no tempo do Novo Testamento, e porque a profecia, ela praticamente aparece em todas. Por isso que eu fiz questão de mostrar isso para vocês. Mateus 11, 9 e 10, lá na página 11. Mas por que saístes para ver um profeta? Sim, eu vos digo, muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar adiante de ti o teu caminho. O problema de João Batista é que todo mundo pensava que ele fosse a reencarnação do profeta Elias. Porque o Antigo Testamento fala que o profeta Elias, olha só a exemplificação que lá o Antigo Testamento diz, ia preparar o caminho do Messias. Mas eles não interpretaram corretamente como um símbolo, como uma analogia, interpretaram o quê? Como uma literalidade, ao pé da letra. Os espíritas, se vocês não sabem, por não entenderem a hermenêutica e a simbologia deste texto, eles interpretam ao pé da letra, como querendo dizer o quê? Que definitivamente Elias é que João Batista é a reencarnação do profeta Elias. Quem já tinha ouvido falar disso, né? Que os espíritas lançam mão deste texto para defender a reencarnação, ou seja, eles afirmam que João Batista, na base desse texto, é a reencarnação do profeta Elias. Alguém já tinha ouvido falar disso? Não? Quando você for estudar a Seita das Heresias, né, sobre o espiritismo, você vai descobrir que os espíritas usam muito esse texto para defender, entendeu? A reencarnação, e provando, né? Com um texto isolado, porém mal interpretado, claro, nas Sagradas Escrituras. Vamos lá, João Batista e o batismo de arrependimento. Então,
tem 3 tipos de batismo, gente. Vamos lá. Vamos aqui testar os conhecimentos bíblicos à luz da Bíblia. Quais são os 3 tipos de batismo? Está aqui o Pastor, primeiro. Sim. Desculpe cortar o senhor rapidinho, antes de eu pular para frente, só que é uma questão do senhor aqui. Corte. A questão sobre profetas. No Atos dos Apóstolos, vem falar de vários outros profetas aqui. No caso, esses profetas, eles profetizam, no caso, no sentido de hoje, no caso, não no... Quais são os outros profetas em Atos? O irmão pode mencioná-los? Atos 15, 32, vem falar de Judas e Silas, que também eram profetas e exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. O irmão já falou tudo. Vamos esse texto? Muito bom esse texto, irmão Leandro. Fantástico. Vamos lá. Que coisa tremenda. Atos 15, 13. 15:32. Perdão, 15:32. Judas e Silas, que eram também profetas, olha só, o que diz o seguinte: consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Segura aí, não fecha a Bíblia não. Ó. Atos 15:32. Está anotando aí? Está anotando? Vamos lá, 1 de Coríntios 14. Aí você vai entender aonde eu quero chegar. Uau! 1 de Coríntios, capítulo 14, verso 3. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Não está encaixando perfeitamente com Atos? Então essa é a forma que o dom de profecia funciona hoje no Novo Testamento. O dom de profecia no Novo Testamento funciona edificando, exortando e consolando. Então, o profeta do Novo Testamento tem que estar dentro desses 3 parâmetros. E a Bíblia é linda, ela confirmando aqui, Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos. Uau! E os fortaleceram, encaixado perfeitamente. Nosso Deus é lindo, ele confirma letra por letra dentro das suas sagradas escrituras. O nosso problema somos nós, não é? Deus não tem problema não, o problema é nosso em ler e interpretar corretamente o texto. Vamos lá, vamos avançar. Perguntinha que eu acabei de fazer agora. A Bíblia fala de 3 tipos de arrependimento. Um deles, vamos entrar aqui agora. Batismo de arrependimento. Quais são os 2 outros? Silêncio no tribunal. Como é que é, pastor? Repete a pergunta. A Bíblia Sagrada nos ensina 3 tipos de batismo. Batismo nas águas. Um deles nós vamos estudar agora, batismo de arrependimento. E os 2 outros? Batismo nas águas, do Espírito Santo e do arrependimento. Aí tem mais um, então são 4. Então, batismo do fogo. Isto. Então, vamos separar bonito aqui, Batismo de arrependimento, batismo nas águas. Na verdade, esses 2 estão bem juntos, ok? Batismo nas águas, batismo de arrependimento. Depois, batismo no Espírito Santo e batismo com fogo. Aí temos um probleminha de interpretação, outro, né? Dentre tantos. Senhor, batiza-me com fogo. Eu não quero esse fogo. Porque se você estudar a fundo, batismo com fogo é juízo. Juízo. Quem sabia disso? Que batismo com fogo é juízo? Só 2 irmãos. Anote aí. E nós vamos dar os textos para você entender isso. O senhor já ensinou numa outra aula. Mas, irmã, pode acreditar, o povão está pedindo, manda batismo com fogo. Eu não quero juízo, gente. Eu quero a bênção de Deus na minha vida. Ou através do batismo com o Espírito Santo ou do batismo do arrependimento. Mas batismo de fogo, estou fora. E o povo está pedindo, manda fogo, batismo com fogo. Uma coisa é mandar unção. E outra coisa é pedir batismo com fogo. É a mesma coisa, né? Manda a porção dobrada do teu espírito. Eu não quero morrer fulminado.
Quem é o louco que criou essa ideia? Mandar a porção dobrada do Espírito. O texto bíblico diz, né? O profeta Eliseu, se visse Elias subir, ele receberia o quê? A porção dobrada do Espírito de Elias, não do Espírito Santo. Gente, uma gotinha do Espírito Santo, a gente já cai e fica quase louco. No chão, estrebuchando. A porção dobrada do Espírito, ninguém aguenta. É para morrer. Se alguém está pedindo a porção dobrada, está querendo assinar o atestado de óbito por antecipação. A porção dobrada do ministério do profeta. E aí, quando estudamos a vida dos profetas Elias e Eliseu, descobrimos que Elias realizou 7 milagres no seu ministério, e Eliseu 14. É só estudar. Quem sabia disso, gente? Que Elias realizou 7 milagres no seu ministério e Eliseu 14. Anotem isso aí. Aí veio a porção dobrada do teu espírito, do profeta Elias, não do Espírito Santo. É outra coisa também, né? Tô virando a cabeça de vocês hoje. Não estou fora do assunto, não. Senhor, manda a tua glória, derrama a tua glória. Eu não quero a glória, não, mas eu só quero a presença. Que isso, pastor? Não. Se eu estou pedindo a glória, estou pedindo a morte. Eu quero é a tua presença. Mas aonde está escrito isso na Bíblia? 2 de Crônicas, capítulo 7. Se alguém está pedindo a glória de Deus aí, olha, você está vivo pela misericórdia. E não pense que eu também não vivi esse tempo que eu pedia, manda a tua glória. Eu tinha meus 14 anos. Manda a tua glória, meu professor de escola dominical. Você está doido, cara? Você quer morrer? Manda a tua glória. E ele falou duro comigo. Você quer morrer, homem? Aprenda na Bíblia. Quando ele mostrou na Bíblia, abaixei a cabeça e pedi misericórdia, Senhor, perdoa minha ignorância. E é assim mesmo, gente. A gente vive tempos na ignorância, que a gente não conhece a Bíblia satisfatoriamente, e a gente pede qualquer coisa, pensando que é bíblico. 2 de Crônicas, capítulo 7, versos 1, 2, 3, para você anotar. Tendo Salomão acabado de orar, desceu o que do céu? Desceu o que do céu? Ó. Depois que Salomão acabou de orar, o que aconteceu? Desceu o que do céu? Chuva. Fogo do céu. E esse fogo, consumiu o holocausto e os sacrifícios. Holocausto, ou seja, os animais que estavam cortadinhos ali. E os sacrifícios, que eram os outros sacrifícios menores. E depois que desceu esse fogo, olha o que aconteceu. E a glória do Senhor encheu a casa, o templo. Preste atenção no versículo 2. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor. Qual é a causa que os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor? Vamos lá, está aí no texto. A resposta está aí, no versículo 2. Porque a glória do Senhor tinha enchido a casa. Você está lendo comigo ou não? Se você não está lendo, você não vai descobrir. Porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Então, quando a glória desce, ela enche. E quando enche, não importa o local. Ninguém consegue ficar. A lei da física ensina, né, que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar. E aqui, curiosamente, Deus quebra a lei da física, fazendo com que a sua glória, que ela é mais poderosa do que qualquer corpo físico, domine o ambiente. E o verso 3. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória. Então, eles viram as duas coisas, o fogo e a glória, a presença resplandecente. Esta glória no hebraico, sabe qual é a palavra? Shekinah. Derrama tua Shekinah, Senhor. Eu não quero Shekinah coisa nenhuma. Não quero morrer. Eu quero a presença. O povo está cantando que não sabe. Gente, isso é sério. Me entristece, me angustia. Eu fui num congresso jovem uns 3 anos atrás, mas o que repetiam desse hino, eu falei, Senhor, tem misericórdia. Eu sei que essa garotada não está falando sério, porque não foram ensinados. Depois, quando eu falei com o líder, ele ficou tão sem graça. Eu falei, meu irmão, não quero criar pânico, não quero criar constrangimento, mas vamos passar a coisa direito. Aí depois o pastor deles me chama, pastor, só tá com a cabeça no lugar? Por quê? Porque o líder está desesperado, derrama a tua Shekinah. Sempre nós cantamos, pastor, carinhosamente ele fala, eu não sou melhor do que ninguém, mas vamos falar coisa séria, dentro das escrituras. Aí eu dei um pequenininho estudo bíblico de 2 páginas,
Ele ficou tão impressionado e pediu desculpa. Não, meu irmão, não tem que pedir desculpa, não. É aquela coisa, o que as pessoas pensam que é normal, passam a vida inteira pensando que é. Mas quando se estuda, é aquilo que Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantos estão me entendendo, gente? Isso aqui não é coisa da minha cabeça, não. Eu posso provar, gente. Eu tenho falhas e muitas, como servo de Deus, como educador cristão, mas eu jamais vou abrir minha boca para falar uma bobagem, porque eu sei o quanto Deus vai me cobrar. Eu sei disso, gente. Não sou, posso falhar inconsciente e involuntariamente, mas ensinar uma asneira, uma bobagem, algo fruto do que eu acho, que eu imagino, do que eu penso, repito, como ser humano eu vou falhar. E quando eu falhar, eu terei a suficiente humildade de dizer a vocês, falhei, irmãos, falhei mesmo. E eu estou aqui para reconsiderar as minhas palavras e pedir perdão e vou me aplicar a estudar mais a palavra de Deus. Gente, quantos estão entendendo? Olha o que diz o versículo 3, para terminar. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento. Se você estudar direitinho, a glória de Deus havia enchido o quê? O santuário. Mas o pavimento estava 25 metros fora, ou seja, esse pavimento é o pátio. A glória do Senhor era tão forte que eles nem no pátio conseguiram ficar de pé. No santuário não puderam entrar, mas no pátio, a única forma que eles poderiam se manter é encurvados com o rosto em terra. E lá eles o quê? Adoraram e louvaram o Senhor porque é bom e porque a sua misericórdia... Pastor, e aquela palavra, perdão, hein? Aquela palavra é cabode? Cabode? Cabode. É o mesmo que a glória em ação. Glória em ação. Shekinah, glória flamejante. Todos os dois têm a mesma força? Tem a mesma força, mas tem aplicações separadas. O Icabod quer dizer em ação. Em ação. Já o Shekinah é flamejante, queimando, destruindo, operando. São parecidos, mas dentro da literatura hebraica elas têm aplicações um pouco diferentes. Mas Icabod e Shekinah significam glória. Só que o Shekinah é com respeito à presença física. E o Icabod é o chamado a essência, o conteúdo do próprio Deus. Sim, irmã Vanessa. Pastor, então, pode parecer uma pergunta boa, mas vai lá. Então, lá no tabernáculo, só o sumo sacerdote podia ir até a presença de Deus, certo? Então, nada... O lugar santíssimo, né? Tanto que o problema... O Santo dos Santos, isso. Não tem nada a ver, então, com a Shekinah. Esse. Tem, totalmente. Ali é Shekinah. Mas quando o véu do templo rasgou, não significa que agora a gente tem acesso a isso? Isso foi com a morte de Jesus, que Jesus quebrou esse impedimento, quebrou esse bloqueio. Mas até antes de Jesus... Mas da presença de Deus, não... Como? Mas para a presença de Deus, não para Shekinah, né? Sim, mas ali teve a conotação dupla, tanto da presença de Deus como da Shekinah, porque hoje, escute bem, a Shekinah não precisa descer sobre nós, pelo fato que o Espírito Santo vive dentro de nós. Tá? O Shekinah era o próprio Deus na sua forma de poder. O próprio Deus disse, quem vê o meu rosto vai aguentar, não vai viver. E Moisés pediu para ver o que é a sua glória. Quando você lê no hebraico, mostra-me a tua Shekinah. E Deus deixa bem claro, ninguém conseguiu me ver e permanece vivo, mas eu vou te colocar na penha de uma rocha e tu vai me ver de costas. Na verdade, Moisés viu uma cristofania, ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo, numa forma pré-encarnada, na forma de um anjo. É muito interessante quando se estuda na hermenêutica bíblica, né, as aplicações dessas duas palavras. Interessante, o sumo sacerdote era o único personagem no Antigo Testamento que, passado um ano se preparando, era o único que podia ter contato direto com a Shekinah. Era o único.
E o risco era violento. Se a senhora ler lá o capítulo 26, 27, 28 de Êxodo, né? O que Deus ordenava aos sacerdotes? Ó, amarra uma corda na cintura do sumo sacerdote, lembra disso? E faz com que campainhas no formato de maçã sejam colocadas. Mas qual a função disso? Se o sumo sacerdote não estivesse devidamente preparado, santificado, purificado para receber o Shekinah ali, que era o momento que a glória descia para o sumo sacerdote apresentar o sacrifício por ele e pela nação de Israel, qual era o risco? Morrer fulminado. E como se tiraria o corpo lá de dentro? Alguém teria que entrar lá dentro? Não pode. Se entra, morre também. Então Deus pensa em tudo. Não, bom, se o nosso indivíduo aí não tiver no jeito, no que morrer, é só puxar a cordinha e puxar o corpo para fora. Agora, imagina a tensão nervosa que o sumo sacerdote tinha, 1 ano se preparando para receber o Shekinah. Aí descia a nuvem ou a coluna de fogo. E aí o sacerdote lá de fora, puxa para ver se o homem está vivo. Aí sentia a pressão, tá de pé, tá vivo, puxa mais. Bum. Imagina a tensão do povo, dos sacerdotes, do próprio sumo sacerdote. Como que ele sai lá de dentro, vivo, sobrevivi. Isso era ano após ano. Interessante que a Bíblia não relata, bem interessante, né? Nenhuma morte de nenhum sumo sacerdote. Só você analisar, né? Que o período de preparo era bem exigente. E a gente traz para o Novo Testamento. Hoje, qualquer um, de qualquer maneira, se aproxima da presença, não da glória de Deus e não é fulminado. Por quê? Por causa da graça. Que interessante isso, né? Você já parou para pensar? Já só 2 sacerdotes foram fulminados pelo Shekinah, por falta de temor, Nadab e Abiú, porque ofereceram fogo estranho, mas nenhum sumo sacerdote. Vocês já observaram isso? Nenhum sumo sacerdote na Bíblia foi fulminado pelo Shekinah. Só 2 sacerdotes, Nadab e Abiú, e por quê? Por irreverência, por desobediência. Amém? Entendemos aí essa parte? Vamos continuar, que o negócio aqui... Mas a única pessoa que teve o privilégio de entrar na glória de Deus foi o sumo sacerdote, então, no caso, poderia dizer assim. No caso específico, sim. Os sumos sacerdotes. Mas lembre-se que no tempo dos romanos, infelizmente, Deus já não se manifestava ali. Interessante, né? A glória, o Shekinah se manifestou no primeiro templo. No segundo templo, inicialmente, sob as ordens de Zorobabel, mas quando entra no tempo de Herodes, Herodes faz uma aliança com os romanos e coloca a águia romana bem no topo do templo, segundo a história. E o que acontece? A glória de Deus se retira. Por isso que diz Ageu 2,9, diz, a glória da última casa será maior do que a primeira. Que última casa é essa? O templo do milênio. Israel, se a gente contar na história bíblica, tem o registro de 4 templos. O templo de Salomão veio a glória. O templo de Zorobabel e Herodes só esteve por alguns anos no templo de Zorobabel. Depois, quando Herodes reformula ou remodela o templo, desaparece a glória, porque ele coloca o quê? A águia romana. Depois, o terceiro templo é o templo da tribulação. De jeito nenhum a glória vai estar lá. Mas no 4º templo é o templo do milênio, quando o próprio Jesus e a Arca da Aliança vai estar lá, aí volta a glória do Senhor. Por isso que diz Ageu 2,9, a glória da última casa será maior do que a primeira. Anotaram, gente? Calma, tem mais coisa aí. Pastor, um minutinho, pastor, 1 minuto do senhor aí. É porque o senhor tocou num assunto que na minha igreja se crê no batismo com fogo. Como explicar Mateus 3,11, que eu acredito que é por causa desse versículo que acredita com batismo com o Espírito Santo e batismo no fogo? Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu vos batizo com água, para o quê? Para o quê? Arrependimento. Isto, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Agora, lê direitinho o versículo 12. Lê comigo, A sua pá, ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo inextinguível. Tá percebendo, irmão?
juízo, fogo. É fácil pegar o versículo sozinho, o versículo 11, mas é complicado pegar o contexto. É Então, verdade. o versículo 11 ele é explicado pelo 12. Isso é a lei do contexto imediato. Uau! Gente, o negócio é sério. É a mesma coisa que você dizer lá em Malaquias 3:10, né? Que o demônio devorador vai arrebentar com a sua casa se você não dá o dízimo. Peraí. Onde está escrito isso? Demônio devorador? Se você ler desde o primeiro versículo de Malaquias, capítulo 3, você vai descobrir, né, que o devorador era um gafanhoto gigante, que Deus permitiu assolar a terra de Israel por causa do pecado dos sacerdotes. Os sacerdotes começaram a roubar o dízimo e levaram a nação a roubar ao Senhor. E o trigo estava em flor, prontinho para a colheita. Aí Deus levanta um juízo pesado usando a boca de Malaquias, né? E o devorador, ou seja, Akant Yohamai, que no hebraico é gafanhoto gigante. Quando não se estuda a história, nem o contexto e nem os significados da palavra em hebraico, é muito fácil pegar o texto isolado e ensinar qualquer coisa que a gente julga corretamente. Vamos lá, gente. Não. Essa matéria tem muita água ainda para rolar, gente. Que pena que a gente vai terminar na semana que vem, mas olha, meu Deus, vamos lá. João Batista e o batismo de arrependimento. Assim apareceu João o Batista. Chamava-se o Batista porque ele batizava. No deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Arrependei-vos porque o reino de Deus chegou. Foi a mensagem de Jesus e dos apóstolos. Preste bem atenção, isso aqui é muito fácil de se entender, mas complicado às vezes de se aplicar. A base do evangelho é o arrependimento. Perdão. Daí o homem Deus ter cumprido até mesmo esta etapa necessária naquele momento, e para ser uma testemunha de Jesus Cristo, era necessário tê-lo visto, desde o batismo de João Batista até sido levado às alturas. Não era necessário o Senhor Jesus Cristo ser batizado nas águas para arrependimento. Pensa comigo, Deus se arrependeu do quê? Não tem sentido. Concorda comigo? Mas Jesus ali se colocou como exemplo. Jesus precisava orar por duas razões. Sim, precisava, porque ele estava na natureza humana limitada. Ele estava num corpo humano limitado. E segundo, ele precisava ser o quê? Exemplo para nós. Desta forma, o batismo de arrependimento teve que ser cumprido pelo Senhor Jesus. Primeiro, para cumprir a Escritura, e segundo, para se colocar como exemplo. O batismo de João foi pregado em várias partes, chegando até Éfeso, e Apolo era também um dos difusores, até ser melhor orientado por Priscila e Áquila, que haviam estado com Paulo. Diz a Escritura nesse texto de Atos 18, 24, 26, que Apolo era um pregador daqueles, né, de arrasar, eloquente, mas ele só tinha a visão teológica bíblica do batismo de João. Mas que coisa linda, né? Quando Deus coloca nas nossas vidas, nos nossos caminhos, pessoas de Deus, pessoas maduras na fé, pessoas amantes deste santo livro que vão nos ajudar acrescentando ao nosso crescimento espiritual. Esse foi o caso de Priscila e Áquila. Eles já tinham maior experiência com a palavra, experiência com as escrituras, e eles receberam uma direção do Espírito Santo para quem? Apoiarem a Apolo. Olha só, Apolo é um grande pregador, só que tem um detalhezinho, Apolo está muito limitado, só o batismo de João. Então vamos lá, vamos estar com ele, vamos orientá-lo, se ele é humilde para querer aprender, então ele vai entender que a Escritura é muito mais do que o batismo de João. Vamos lá em Atos 18, que coisa linda. Isso aqui é uma grande lição para cada um de nós, né, que estamos sempre na necessidade de aprender. Temos que estar abertos sempre, sempre, sempre para querer aprender e muito mais, né? Alguém esses dias me perguntou, pastor, o senhor já sabe tudo? Me engana que eu gosto. Eu não sei nada. Estou precisando aí de um Priscila e de uma Áquila cruzar o meu caminho
entendeu? Para eu começar a aprender tudo do zero. Oh, meu Deus! Vamos lá. Atos capítulo 18, versos 24 ao 26. Naquele meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente, poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, e falava e ensinava com precisão, olha, ele era bem zeloso pela Escritura, a respeito de Jesus, só que aí um detalhezinho, conhecendo apenas o batismo de João. Verso 26. Ele depois começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, olha que lindo, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Que lindo! E ele aceitou. Aí, se você ler para os versículos adiante, você vai ver que o caminho, ou melhor dizendo, o ministério de Apolo se tornou mais eficaz, se tornou mais abençoador, né? Já era um homem eloquente, poderoso nas Escrituras. Então, ele precisava de quê? De um empurrãozinho, né? De entrar mais na profundidade das Escrituras, né? É o que nós estamos aqui batalhando, né? Uns com os outros, né? Eu sei que Deus tem levantado você como homem, como mulher de Deus, eloquente nas Escrituras, na pregação da palavra, mas humildemente a nossa escola que está batalhando para ajudar com um grãozinho de areia para fazer de vocês um Apolo. Como assim? Não estou querendo dizer que eu sou Áquila e Priscila, que a nossa escola é Áquila e Priscila, mas nós estamos tentando, né, fazer o papel de Priscila e de Áquila para dar esse empurrãozinho, para que vocês tenham, um ministério mais do que nunca sólido, fortalecido, bibliocêntrico, cristocêntrico, né? E que vocês possam fazer o quê? A diferença. Quando alguém ouvir o irmão Gil, vão ficar atônitos. Esse é o Gil Grijó. Peraí, não pode ser. Você é um pastor de renome. Quando alguém ouvir o nosso irmão Leandro Bonjour abrir a boca para dar um testemunho, esse é o Leandro. Peraí, eu conheci um agora. Esse é outro. Não, peraí. Quando alguém ouvir o Abissai, alguém vai colocar a mão na cabeça. Não é possível. Tá brincando. Esse é o Abissai. Peraí. Da onde saiu isso? Quando alguém ouvir a irmã Ilana, lá nas igrejas que ela conhece, as irmãs, epa, da onde saiu isso, minha irmã? Me explica, me ensina aí a fonte do tesouro. A fonte do tesouro está aqui, meus irmãos. A fonte do tesouro da transformação está aqui. Depende de querermos, e depende de sacrificarmos-nos, e depende de renunciarmos. Vamos ser sinceros? Para nós entrarmos na profundidade desse livro, requer duas coisas: sacrifício e renúncia. Estamos de acordo com isso? Se não tiver sacrifício e não tiver renúncia, a gente não vai muito longe, não. Eu louvo a Deus que cada um de vocês tem entendido isto. Não pela minha pessoa, não. É por causa disso aqui, Vocês decidiram se sacrificar, se renunciar, e Deus já tem uma recompensa linda para dar a cada um de vocês. E eu acredito que já, né? Em alguns de vocês que estão estudando algumas semanas, não conosco, mas a palavra de Deus, eu creio que vocês já estão sentindo, né, uma diferença. E Deus vai aumentar mais e mais e mais essa diferença. Continua lá em Atos 19:6. Em que fostes batizados então? E eles disseram no batismo de João, mas Paulo respondeu: João administrou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Atos 19:6. João Batista anunciou Jesus. Eu, na verdade, vos batizo em água na base do arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que não sou digno de levar-lhes as alparcas. E ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. E aí o versículo 12 explica, né, o que é o batismo com fogo. Virando a página 12. A pregação de João Batista era diferente da que os judeus esperavam, por duas razões. Ser filho de Abraão, o povo judeu, não os pouparia do juízo se não produzissem fruto de arrependimento. Hoje tem uma ideia um tanto errada. Não, o camarada é judeu, já tem a garantia da salvação. Errado.
Ser judeu não garante salvação coisa nenhuma, porque salvação não é hereditário, não é uma escritura de posse de terra. Salvação é uma experiência pessoal. Filho de peixe, peixinho é, com certeza, mas filho de crente não é crentinho, não. Tem que ter a experiência. Pastor, só tem um filho? Tem, menino de 26 anos. Então ele já está salvo, já é pastor errado. A salvação dele é individual, é pessoal. E eu querer que ele seja pastor, nem uma brincadeira. Mas se Deus chamá-lo ao pastorado, amém. O que eu vou dizer? Senhor, não permita ele chegar a ser pastor, porque é complicado. Entende? E esses dias já, dois servos de Deus numa igreja americana já oraram pelo meu filho e disseram: You shall be a pastor among my ships. E eu falei: Jesus, isso não, misericórdia. E meu filho está tremendo na base. Pai, agora? Ora, clama a Deus, chora e pede uma revelação do teu lado. Você tem intimidade com Deus? Pai, o que eu vou fazer? Você é pastor, meu filho, isso não é comigo, não. Por mim, eu te safava agora nesse detalhe, mas isso é entre tu e Deus. Se é Deus que está falando, o que é, pai? Quando aqueles dois pastores falaram, eu me derreti igual aquele, mas chorou igual bezerro desmamado, passou 2, 3 dias sem dormir direito, ficou perturbado. Ai, pai, e o pior que é Deus. Porque se é Deus, então, meu filho, se prepara, e graças a Deus está ali, não é porque meu filho não, está estudando, está orando, é mais crente que minha esposa juntos. Né? Os irmãos Ramalho vão conhecendo o nosso filho, né? É mais crente. Você não tem ideia. Bichinho, quando se dedica a estudar, a ler a palavra, a pregar, então, fala que é tão fechado. Mas abre a boca. Irmão Wilson conhece, né? O nosso filho. Só que agora está crescido, né? Está um monumento de grande. Eu falo isso com alegria para a glória do Senhor. Não porque seja meu filho, não, mas é porque é uma tarefa difícil, né? Cuidar de um, né? Com todo respeito, o pastor Anderson e nossa irmã Sabrina sabe que é uma tarefa daquelas, né? Cuidar de 3. Meu Deus, né? Eu estava domingo observando, né? Os 3 rebentos dos nossos irmãos, né? Meu Deus, isso é um privilégio, pastor Anderson. Que grande responsabilidade aí sobre a Angelina, sobre a Estela, sobre o Samuel. Mas Deus é bom que ele dá a graça, né? Como dá para o irmão Leandro, né? E a sua digníssima esposa, para cuidar dessas lindas meninas, né? Lindas, mas a gente percebe que a semente da palavra também está nelas, né? Suas filhas me impressionaram, irmão Leandro. Tão pouquinho tempo eu tive ali e eu percebi uma coisa muito linda, né? A semente do temor de Deus na vida das suas filhas. Falo isso para a glória do nome do Senhor. Muito educadinhas, muito lindas, muito elétricas, mas eu percebi o temor do Senhor na vida dessas meninas de maneira muito linda, né? Eu falo isso para glorificar o nome dos seus irmãos, porque às vezes a gente vai na casa de uma família de crentes que você não sabe se os filhos são crentes ou não. Uma coisa é criança agitada e outra coisa é criança que tem já o temor de Deus plantado no coração. E é muito lindo porque Deus em tudo isso é glorificado. Vamos lá então à pregação de João Batista. Isso aqui é interessante para a gente conhecer. Então, como já falei, irmãos, ser judeu não garante salvação, tem que ter uma experiência de arrependimento. Número 2, aqueles que os judeus condenavam, publicanos, cobradores de impostos para os romanos e soldados opressores, poderiam ser salvos se houvesse sincero arrependimento. Salvação é uma coisa interessante, a gente não pode julgar. Aquele camarada é um feiticeiro, aquele camarada é um promíscuo, aquele camarada é a pessoa mais pervertida, não tem salvação. Quem somos nós para dizer isso? Olha que atrevimento, a gente já estica o dedo e diz, ó, isso aí não tem saída não, isso aí acabou, vai para o buraco. Ei, irmão, ei, irmã, nenhum de nós temos autoridade para esticar o dedo e qualificar se ele está salvo ou não está salvo. Embora a Bíblia diz que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Mas preste atenção. Salvação. Quem crê que salvação pode ser perdida? Alô? Quem crê que salvação pode ser perdida? Eu creio porque a Bíblia me ensina isso. E o que perseverar até o fim será salvo. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Salvação pode ser perdida. Embora os nossos irmãos presbiterianos, metodistas,
nossos irmãos batistas ortodoxos ensinam que salvação é uma vez, salvo para sempre. Não. Hebreus capítulo 6, Hebreus capítulo 10, nos ensinam com todas as palavras que salvação é uma questão de escolha. Eu escolhi e Deus nos ajuda a preservá-la. Mas no momento que eu recuso, no momento que eu saio dentro das regras de santificação expostas pela Escritura Sagrada, Deus então pede compromisso para conosco. Então, a salvação ela é mantida a partir do momento que mantemos um compromisso com Deus e com a palavra. E aí Deus mantém o seu compromisso de nos proteger com a sua presença, com a sua palavra e com a sua graça. Estamos entendidos, irmãos? Salvação se perde. E tem que ser cuidada. Judas, verso 3, diz que nós recebemos uma só vez uma fé, que é a fé salvadora. Se você já leu lá em Judas 3, uma fé que foi dada uma vez aos santos. Aí está se referindo à fé salvadora. Vamos entrar aqui nesse ponto, que é bem interessante. Tá ficando interessante essa parte. Batizar no Espírito Santo significava que Deus não apenas visitaria, mas habitaria em seus filhos. Isto é o cumprimento das profecias de Joel. Mas lembre-se que esse cumprimento em Atos foi parcial. Mas na tribulação sobre a nação de Israel será total. Isso vamos estudar na próxima matéria, que será a escatologia bíblica. E literalmente rasgava o véu do Santo dos Santos, tornando o acesso a Deus possível a todos. Na prática, retirou a primazia do templo como lugar em que Deus habita. Então, essa é uma das razões, não é, que o templo de Israel perdeu a primazia, porque o Espírito Santo veio para habitar em nós, templo do próprio Deus. Vamos entender aqui alguns aspectos. João reconheceu que Jesus, pela sua natureza divina, não precisaria de batismo de arrependimento, enquanto ele, João, sim, era apenas mais um homem pecador. Mateus 3, 13 e 15. Porém, obedeceu ao seu Senhor, que veio também em natureza humana para ser nosso Salvador. João era tão verdadeiramente profeta de Deus que a mensagem foi maior que o mensageiro. Mateus 11, 2, 3. João manda seus discípulos seguirem a Jesus a partir daquele momento. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos lá. No Antigo Testamento havia vários tipos de sacrifícios. Vou puxar um pouquinho a memória de vocês. Vários tipos de sacrifício. Segundo o que estudamos, ou acredito que vocês já devem ter estudado alguma coisa sobre o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento, qual a diferença no uso do cordeiro e de outro animal a nível dos sacrifícios de pecado? Aonde eu quero chegar na minha pergunta. Eram usados dois animais especificamente e eles representavam o sacrifício que Jesus realizou na cruz. Na verdade, foram 3 animais. Tá? Eu vou ampliar então a pergunta. O Antigo Testamento nos ensina que 3 animais, 3, eram a tipologia ou aquele símbolo futuro do sacrifício que Cristo ia realizar. Só que desses 3, 2 falam do sacrifício em si e 1 não. Alguém se lembra quais seriam esses 3 animais que apontavam, né, que eram usados em rituais de sacrifícios no Antigo Testamento, sendo que desses 3, 2 implicavam em sacrifício e um terceiro não? O carneiro era um. Carneiro era um. Segura aí. Carneiro era um. E o segundo? Vou dar 75 pontos para quem acertar essa pergunta corretamente. Mas segura aí. Candidato aí está sendo o pastor Anderson. O Cordeiro, número 2. Aí temos o terceiro. Não. Bode. Agora, um de vocês vai levar o prêmio maior. Cordeiro
carneiro e bode. Qual a exata função dentro dos sacrifícios de cada um dos três? Todos os três apontam para Jesus, todos os três apontam para o que Jesus faria na cruz do Calvário, compreende? Todos os três estão ligados com o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento. Agora vamos destrinchar a função exata do sacrifício pelo cordeiro, pelo carneiro, cordeiro e bode. Vamos lá. Cordeiro, pecados. Não. O bode era o pecado. Tudo é pecado. Mas agora eu quero saber a distinção. Os três envolviam pecados, mas havia uma distinção entre os três. Para o holocausto? Não. Rapaz, eu pensava que vocês conseguiam se lembrar desse detalhezinho. Tá certo, vocês estão no caminho. Mas a função dos três, tudo aponta para pecado, para perdão de pecados. Mas os três têm funções distintas. Do contrário, qual é a explicação bíblica que temos em Deus trazer a imagem dos três apontando para Jesus? O áudio fechou, pastor Anderson. O áudio fechou, seu áudio fechou. Vamos lá. Ninguém está conseguindo se lembrar. É porque eu tô lembrando aqui que na hora que você falou aí, primeiro aí, você falou que... Ninguém está conseguindo se lembrar. Que pena, gente, eu queria dar um 75 aí para vocês. Anote aí. O cordeiro é Jesus? Tudo aponta para Jesus, mas as três funções são diferenciadas. A função do cordeiro, a função do carneiro e a função do bode. Expiação dos O pecados. cordeiro é novo, né? Não. O animal novo. O cordeiro aponta para a inocência do Senhor Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aponta para a inocência, para a pureza, para o estado de mácula, de ser maculado. Número 1. 2. O carneiro é o elemento substitutivo. Se você estudar nas Escrituras, quando o Antigo Testamento fala de carneiro, fala como elemento substitutivo. Lembra-se lá, quando Abraão estava para sacrificar ao seu filho Isaque? Era suposto estar o cordeiro, correto? E aí, quando Abraão levanta o cutelo para acabar com a vida do seu filho, aí vem o anjo do Senhor e diz, não faça isso ao menino, porque sei o quanto obedeceste à voz do Senhor teu Deus. Aí, de repente, Abraão olha para trás e o que ele vê preso nos arbustos? Um cordeiro ou um carneiro? Carneiro. Um carneiro, porque é o substituto. E o bode? O bode é o expiatório, é o que leva no deserto a carga de todos os nossos pecados, de todas as nossas transgressões, de todas as nossas iniquidades, porque o deserto, na linguagem bíblica, quer dizer afastamento e esquecimento. Anotou aí? Então, o cordeiro aponta para a pureza, para o sentido imaculado do Senhor Jesus, sua inocência. O carneiro aponta para a substituição. E o bode para a expiação. O que é expiação? Levar longe os nossos pecados. Anotaram aí? Que pena, que eu queria dar 75 aí. Alguém ia dormir com um sorriso, né? Ia ter todo esse colo de sorriso até aqui em cima. Mas vamos continuar. Sim, irmão Gil. Deixa Deus lhe usar, irmão Gil. Ela também fala de boi também, na Bíblia. Mas aí tem outro sentido. Tem um outro sentido. O boi não está ligado à pessoa do Senhor Jesus. Está ligado ao sacrifício em si. Dê uma olhadinha. O mesmo que o... Sim. É o mesmo que o pombo, né? Para pecado. Arrependimento de pecado. Isso. Nós vamos estudar isso mais à frente, né? A simbologia dos sistemas dos sacrifícios do Antigo. É muito lindo, gente. Tudo aponta para perdão de pecados, tudo aponta para Jesus, para o seu sacrifício, mas somente esses três animais apontam diretamente para o caráter do Senhor Jesus Cristo. A questão não é só o sacrifício em si, é saber qual é a simbologia ou a tipologia que aponta para o caráter do Senhor Jesus. Em 12 minutos já estamos terminando. Vamos lá. João disse, convém que ele cresça e eu diminua. É nosso lema, né? Convém que ele cresça e diminua, sendo como amigo do noivo, que o apresenta à sua futura esposa
mas não é o centro das atenções. João reconheceu, né, que ele estaria ali por um tempo. E quando chegasse Jesus, então João se colocaria de lado para dar espaço a quem? Ao ministério do Senhor Jesus. João foi engrandecido pelo Senhor. Porém, como todos os profetas que o antecederam, não teve o privilégio de conhecer ainda tanto de Deus quanto aqueles que conviviam com Jesus todo o tempo. Só no céu alcançaria todo nível de conhecimento maior. Jesus, entretanto, afirmou a respeito de João Batista que este foi o maior homem aqui na terra. Já vi pregador dizendo, mas profeta de todos os tempos, foi Elias. Por quê? Mandou fogo cair do céu. Veja só como nós nos enganamos. Nós observamos, né, a operação pelas maravilhas e não pelo conteúdo proferido pela própria Bíblia. Irmão Elton. Pastor, dentro desse contexto aí, eu acho interessante porque Jesus, após dizer isso, Jesus vai dizer que o menor no reino do céu é maior do que João Batista. Ele estava falando de si mesmo? Não apenas de si, mas dos seus discípulos, apóstolos e da igreja que nasceria em Atos 2, 1 a 4. Bem interessante isso. Está falando de si, dos seus discípulos e depois apóstolos, e mais adiante da igreja que estaria nascendo. Este é de quem está escrito, eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, dentre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Meu Deus, que Deus nos ajude a sempre sermos os menores, os pequenininhos. Sempre dizer, Senhor, dependo de ti, não sou nada, não tenho nada, não posso nada, mas que a tua misericórdia me sustente, me ampare, para que eu possa avançar no poderoso nome do Senhor. Vamos fechar aqui, por hoje, pelo menos, né? Porque nós vamos fechar a aula na próxima semana e vai dar paninho para manga. Meu Deus, que matéria gostosa, gente. Meu Deus, o reino de Deus nos 3 sinóticos. Significa a palavra sinótico? Alô, me ajuda aí. Deu um branco, alguém colocou um bleach aqui, ó, branqueia tudo. Significado da palavra sinótico. Gente. Mesma visão? Ai, uma Vanessa tá ali com aquele lobo branco, né? É comum, é uma história em comum. Maravilha, irmã Rubiane, eu mostrei o vídeo para minha esposa sobre João Batista. Minha esposa amou, né? Ela tem que conhecer essa mulher de Deus. Meu filho também ficou impressionado com a encenação da irmã Rubiane. Irmã Rubiane, acho que ela vai ter que ser diretora de eventos, né, teatrais, no dia de alguma igreja, não sei, né? De repente Deus vai trazer a irmã Rubiane, irmão Júnior, acho que estou profetizando, né? Lá para Be the Light Church, e aí o negócio vai ficar bonito, né? Aí eu vou ter que conseguir uma casinha perto de vocês, em Porto São Lúcio, não sei como. Gente, isso é interessante, né? Visão conjunta. Alguém falou, mas o som dos nossos irmãos está com um pouquinho de dificuldade. Vamos lá. Os 3 evangelhos sinóticos, a mesma visão conjunta, mesma óptica, Mateus, Marcos e Lucas, trazem esta pregação sobre o reino de Deus de forma bem clara. Olha só, é chegado a vós o reino de Deus, Lucas 10, 9. O que significa a expressão reino de Deus naquela época? Preste atenção que isso aqui é interessante. O que era um reino? A resposta é domínio. Domínio de Deus também na terra. Esta mensagem deveria ser levada primeiro aos judeus, e isto Jesus deixou bem ordenado nas suas primeiras missões. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel e pregai. Aqui coloquei pegai, mas faltou o R, né? Digitei muito rápido, saiu pegai, mas é coloca o R lá, pregai, dizendo... É chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Ok. Entenda isso aqui, gente. A salvação primeiro vem para quem? Aos judeus. Depois que veio para os gentios. Na soberania de Deus, Deus já sabia que Israel ia rejeitar Jesus. Está lá em João capítulo 1.
Mas quando você lê Romanos capítulo 11, anote aí, Romanos capítulo 11, você fica de boca aberta. Como assim? Deus lá da eternidade já sabia detalhes da rejeição de Israel ao Senhor Jesus e que esta rejeição, olha que coisa louca, seria de bênção para toda a humanidade. Dá para entender um negócio desse? É como fosse o plano de Deus, uma coisa louca, e é louca. Na nossa mente, é uma coisa completamente sem nenhum sentido. Dê uma olhadinha lá com calma, Romanos capítulo 11. Se você nunca leu, eu sugiro que você leia, que você vai entender que por causa do fracasso de Israel, toda a humanidade foi abençoada. Estranho isso, né? Não tente entender a cabeça de Deus, porque Deus trabalha sempre ao contrário. Pastor, posso fazer uma pergunta? Faça, por favor. Como o senhor voltou lá no início, ali quando Deus fala com Eva, com Adão, e que Deus ali está falando, que fala já fala, né? Gênesis 3, ali já Perfeito. fala que Jesus já estaria vindo, né? Para redimir o homem do seu pecado ali, da ação de Adão e da Eva ali. Aliás, a ação de Adão, na verdade. Mas aí, Deus separou o povo, os hebreus, vamos dizer, para que eles fossem um exemplo para as outras nações. Para que através deles, as outras nações encontrassem a Deus. Então, esse plano da salvação, esse desejo de Deus, não somente que, ao meu entendimento, pelo que eu já percebi, não somente pelos hebreus, os judeus, mas seria para toda a humanidade, desde lá do toda a humanidade. Corretíssimo, corretíssimo. E os judeus seriam a cabeça, né, digamos assim, política nacional para levar esse evangelho que conquistaria o coração das demais nações. Só que, infelizmente, os judeus fracassaram, pelo menos na primeira instância, dentro de um, entre aspas, plano original. Vamos usar essa expressão, né? Dentro de um plano original, eles fracassaram. Mas os planos de Deus jamais são frustrados, jamais, né? Então, simplesmente com o fracasso da nação judaico-hebreia, Deus inverte a ordem. Então, ele dá esse direito que pertencia a Israel, à igreja, mas Israel não deixou de ser a nação eleita, tanto que vai recuperar essa situação no final da tribulação, vai ser redimida, resgatada e vai ser a cabeça política das nações em todo o mundo no período do seu governo de 1000 anos. E a prova disso, que quando Jesus for colocado no trono de Jerusalém, né, ao lado de Jesus vai ter um outro trono no milênio governando com ele. Alguém sabe quem será esse personagem? Para que se cumpra as escrituras? Davi, o rei Davi ressuscitado. Prepare-se aí, né? Vamos estudar. Isso é de uma maneira linda, né? O rei Davi ressuscitado, de acordo com Ezequiel, capítulo 34, capítulo 37, né? Osés, capítulo 3, Isaías, capítulo 55, Jeremias, capítulo 30. O próprio rei Davi ressuscitado vai estar ali ao lado do Senhor Jesus, com outro trono compartilhando o governo dos 1000 anos. Então, Deus não se esqueceu de Israel. Não toda a confusão que nós vemos hoje envolvendo a nação de Israel foi devido ao seu pecado, à sua rejeição, à sua falha, mas Deus nunca deixou de proteger, de cumprir, de amparar, não é, a nação de Israel. Colheram por consequência de seus pecados, mas nenhum dos planos de Deus, como diz Jó 42:2, podem ser frustrados, né? Aí entra a vontade permissiva de Deus. Só para mais uma coisa, mostrando aí o jeito que o jeito que o povo agiram no passado, no Velho Testamento, eles se corromperam, eles acabaram se prostituindo com as outras nações. Exato, em vez de eles serem um exemplo para trazer a outras nações ao arrependimento e aceitarem Deus como seu único Salvador, eles se corromperam aos deuses das outras nações. Claro, trouxeram vergonha. Trazendo para nós hoje, quando Jesus veio, e ali quando eles rejeitaram ao Senhor, e o Senhor, o Evangelho, o Senhor está sendo para as nossas vidas, para os gentios também, como igreja do Senhor, parece que dá a mesma sensação do que eles fizeram no passado. Hoje é uma igreja que nós estamos acabando sendo muito corrompidas pelas coisas atuais do mundo,
em vez de sermos o exemplo que era para ser feito lá atrás, desde o início? Exatissimamente, irmã Nalu. E é como a história estivesse se repetindo do lado contrário, compreende? Do lado inverso. E de fato está acontecendo. Ou seja, se nós olharmos lá para trás, Deus tratou duro com a nação de Israel por causa desse comportamento idolátrico, pagão, ingrato. Lembra-se disso? Se Deus tratou duro com a nação de Israel, sendo a nação eleita, como é que vai ser com a igreja? A igreja é melhor do que Israel? Em nada, em nada, em nada. E isso nós vamos ver, infelizmente, em alguns momentos, porque vão anteceder o arrebatamento da igreja, que muitos pregadores se iludem com o texto bíblico dizendo que vai ter avivamento antes do arrebatamento. A palavra de Deus ensina que não vai haver avivamento. Segundo de Tessalonicenses 2:3, ensina que vai haver uma grande apostasia. Uma grande. 1 Timóteo capítulo 4 também deixa bem claro, 3:2, perdão, vai haver uma grande apostasia. Mas como é que se explica Joel 2:28-32? Vai vir, então, um grande avivamento no final da tribulação sobre os sobreviventes judeus. Isso é matéria para a escatologia. Segura aí, crente, porque essa matéria vai deixar você, né, com torcicolo nos olhos, no nariz, nas orelhas, vai ser uma coisa linda e Deus vai ser glorificado. 10 horas em ponto, vamos fechar aqui essa página, pelo menos essa página. Quando começou, aqui, perdão, como já falamos, né, Mateus 10:5-7, né, Jesus veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois deveria se espalhar por todo mundo, todos os povos, Jerusalém, Judeia, depois Samaria, aos confins da terra, como diz Atos 1:8. Como chegou ou chegará o reino de Deus entre nós? O reino de Deus chegou a nós na primeira vinda de Jesus. Mateus 3:2, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista anunciou. Número 1, o Senhor Jesus Cristo manteve esta pregação. Marcos 1:14-15, depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galileia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Paramos por aqui na próxima aula, então. Concluímos, virando a outra página. Já corrigimos os exercícios, correto, gente? Já corrigimos? Já corrigimos. Então, agora vocês vão anotar as partes dos exercícios que vocês vão estudar para a prova. Preste atenção, deixa eu chegar lá. Isto. Ó, preste bastante atenção. Vai lá no número 2, está vendo aqui? Porque os nossos exercícios são divididos em 3 partes em algarismos romanos. A primeira parte de 11 questões com o número 1. Estão acompanhando? A parte 1 em algarismos romanos são colocar um X, aí temos 11 questões. Confere? Confere? Temos 11 questões. A segunda parte em algarismos romanos, nós temos 6 questões. Confere? Confere? E a terceira parte, relacionada a coluna A com a coluna B, temos 25 questões. Confere, gente? Ou não? Confere? Maravilha. O que vocês vão estudar para a prova? O ponto 2, porque dessas 6 aqui, preste atenção, dessas 6 eu vou tirar uma e vou jogar na prova. Destas 6, eu vou tirar uma. Agora aqui vai ser bonito. Vai aparecer todas elas. Todas elas. Só que tem um detalhe. Eu vou trocar a ordem dos números. O conteúdo vai aparecer. O conteúdo vai ser exatamente o que está aqui. O conteúdo. Estão me entendendo? Mas não vai estar na mesma ordem. Ô, pastor, só está sendo malvado com a gente? Não. Esse é o objetivo de você estudar. Porque eu reduzi o máximo. Gente, presta atenção. Alguém pode até dizer que eu estou sendo injusto. Daqui, dessas 6, eu vou tirar uma. Eu vou tirar uma só. Só. Uma só. Certo ou errado? Mas aqui vai aparecer tudo. Aí você vai ter que colocar bonitinho a ordem numérica. Na prova vai aparecer exatamente assim. Igualzinho. Com um detalhe, eu vou trocar a ordem dos números. Por exemplo, aqui no nosso exercício, o número 13 não vai ser número 13. Pode ser número 2, pode ser número 6, pode ser número 5,
Eu vou trocar a ordem numérica, mas o conteúdo vai ser exatamente o mesmo. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Isso, então fica focado no 2 e no 3. 2 e 3. O detalhe aqui vai pegar um pouquinho, tá? Que eu quero ver até que ponto o aluno consegue absorver o conteúdo, porque estudar a ordem é molinho, molinho, molinho. É mamão com açúcar. Então, vou dar um pouquinho de rapadura, com mel. Aí fica mais fácil. Tá bom, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida? A prova vai acontecer em torno de 9h30 da noite, para que vocês tenham bastante tempo para trabalhar com esta parte aqui. Tá? Nós vamos começar lá no horário normal, 8h15. Aí fazemos o fechamento da matéria, tudo tranquilo, bonitinho, certo? E quando der 9h30, pum, paramos tudo, fazemos uma breve oração e passamos para a provinha. Vocês só vão transferir as respostas. Irmão Elton, abra o seu áudio que está fechado, por favor. Pastor, 1 João 2,27, na próxima aula o senhor responde. Isso, porque vai tomar tempo. Vai tomar tempo, mas aí já estou aqui, já anotei aqui embaixo, no cabeçalho da minha página. Então, vai ser vai ser a segunda temática que eu vou abordar na abertura da aula. Gente, vamos agradecer a Deus? O Espírito de Deus nessa noite falou com alguém aqui? Falou com alguém? Falou com alguém? Comigo falou muito. É lindo quando estudamos a Escritura, saindo da superfície e entrando na profundidade. Deus abençoe ao nosso querido casal lá de New Jersey, irmão Gil, irmã Rubiane, né? Então, vamos batalhar aí para conhecer vocês, né? O Papa e a Papisa vindo aqui a Roma não, a Flórida, e eu não vou lá dar benção a ele, vai ficar difícil, né? Mas a gente vai, se Deus quiser, né? Se também a família Ramalho, claro, não quero colocar eles no compromisso, né? Puder nos ajudar a chegar até aí, vai ser um benção. Meu Deus, vou fazer uma festa, né? Com a visita desses dois personagens. Irmão Elton, Deus abençoe, obrigado pela sua participação. Irmão Wilson, já estou sentindo saudades da terça, mas se o irmão se animar na segunda, vamos estar lá, grudadinho na segunda. Irmã Ilana saiu de cena rapidinho, mas ela já está voltando. Abissai, obrigado, Abissai. Esse teu escritório ó, é top, ó. Aqui é feio demais. Esse teu aí é bonito. Pastor Anderson, obrigado pelo carinho. Olha, gente, aquele culto de domingo deixou a gente impactado. Pastor Jadiel está com o coração cheio de tanta alegria. Ficou muito honrado em ter conhecido vocês. Acredite, ele é um homem muito simples, como vocês viram, mas está profundamente agradecido. Volta amanhã ao Brasil, orem por ele. Tá? Amanhã às 8h30 da noite está tomando o voo de regresso ao Brasil. Tá? E ele carece das vossas orações. Obrigado, Angelina, irmã Sabrina, irmã Vanessa, Deus abençoe, irmã Meire, irmão Leandro, irmã Bernadette. Está aguentando até agora, irmã Bernadette, 00:07. Meu Deus, isso é mulher de fibra, de raça, de coragem, né? A sua irmã Sabrina me disse, não, a Bernadette é couro duro, é forte, ela tem determinação, graças a Deus. E obrigado, irmã Nalu, pelo seu esforço estar conosco. Ainda não pôde estar hoje visível, mas entendemos as suas dificuldades, as suas limitações. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, agradecendo-o por esta aula. Vamos pedir nosso irmão Gil Grijó, que nome bonito, não vou ter nunca esse nome, isso aí é nome de príncipe. Então, irmão Gil Grijó vai estar abrindo o seu áudio e nos despedindo a Deus com a palavra de oração, e vejo vocês, se Deus assim nos permitir, na próxima terça-feira, dia 6 de dezembro, e no dia 13 já começamos a matéria de escatologia bíblica, para quem vai continuar, e aí irmão Wilson, né, e irmã Vanessa, que já estão fechando, né, o básico em teologia. Se quiserem passar para o médio, é só me dar o toquezinho, pastor, não se esqueça de mim no médio, aí transfiro vocês para o médio e continuamos a festa no médio. Irmão Gil Grijó, abrindo a sua santa boquinha e deixando Deus lhe usar com a palavra de oração. Oremos. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade, ó Pai, de estar aqui, ó Pai, compartilhando com os nossos irmãos, ó Pai, da tua palavra, Senhor. Louvo te agradeço pela vida do pastor, ó Pai, que tem se disposto, ó Pai, com o tempo dele a nos ensinar Graças te damos, Senhor, Pai, do que ele tem aprendido com a tua palavra, Deus. Eu te peço, Senhor, que
Venha abrir nossos entendimentos, Pai, que possamos guardar a Tua palavra no nosso coração, Pai, e colocar em prática, Pai, tudo aquilo que temos aprendido, Pai. Dê-nos discernimento, ó Pai, dê-nos entendimento, ó Pai, para podermos seguir os teus caminhos segundo a tua palavra, Pai. Dê-nos também, Senhor, uma boa noite de descanso, ó Pai, renova as nossas forças, ó. Amém. Congelou ali a imagem dos nossos irmãos. Que pena. Não se esqueçam, irmãos, amanhã é o último dia do pagamento do mês de novembro. Se você ainda não procedeu o pagamento, faça-o. Se você não puder fazer, só me manda uma mensagem. Pastor, estou apertado para pagar no dia 30, que nós te daremos alguns dias à frente. Se você não se comunicar conosco, você vai receber um avisinho de cobrança entre o dia 1 e o dia 2, tá bom? Mas se você já fez o pagamento, glória a Deus. Se você não fez, faça um esforço para fazê-lo amanhã. Se não puder, só mandar um aviso, pastor, estou apertado, preciso de mais 2 ou 3 dias, que não há problema, tá bom, gente? Vamos ao nosso lema? Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E que eu diminua. E a Deus damos o que? A honra, a glória, e o poder. Muito obrigado. Deus os abençoe. Até a próxima terça. Se Deus quiser. Boa noite, bom descanso, uma ótima semana. Deus os abençoe. Obrigado em o nome de Jesus. Amém, amém.